Se você só guardar para você só ouvir e falar, não, eu sei que eu não devo matar, não devo roubar, que eu tenho que amar o meu próximo, Jesus ensinou muitas coisas. Se você fica só nessa, e se você sabe sobre isso, o que vai acontecer? Você vai se tornar um obeso, vamos colocar assim, um obeso intelectual. Você vai ficar uma pessoa cheia de conhecimento. Na época que Jesus passou aqui pela terra, tinha uns camaradas lá chamados fariseus. Era exatamente isso. Os fariseus, eles conheciam a Torá, conheciam lá o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles conheciam de cor e salteado, versículos, conheciam tudo. Porém, eles não praticavam aquilo no qual eles conheciam e até ensinavam. Porque hoje todo mundo sabe que o exemplo ele arrasta. O exemplo, ele fala muito mais alto. Então, talvez você seja um líder, ou se você coordena, ou se você não seja um líder, é assim. Deixa eu já desmistificar algo aqui. Todos nós somos líderes. Daí você fala, mas eu não tenho empresa, eu não lidero ninguém no meu negócio. Para começar, você lidera a tua vida. Hoje, na hora que você acordou, eu não sei se o seu despertador, você precisa de despertador para acordar, mas na hora que você acordou hoje, você decidiu, eu levanto da cama ou não levanto da cama? Essa foi a primeira decisão que você tomou. Então isso, você poderia falar, cara, hoje, quer saber do negócio? Trabalhei já pra caraca, o que é eu faltar hoje? E não ir, não levantar, e estar na cama até agora. Isso é uma decisão sua. Então você lidera a tua vida. Você lidera o teu comportamento. E através das tuas decisões que vai gerar os seus resultados. Por isso que eu estou dizendo que você não adianta só adquirir conhecimento. Você tem que ser praticante daquilo que faz sentido para você. Nós estamos aqui tratando todos os dias sobre princípios. E para que serve o princípio? O princípio ele serve para levar você a ter uma vida extraordinária. Talvez você está ferindo um princípio que aos seus olhos seja um princípio básico, ou talvez alguma coisa que é simples, insignificante, mas que pode estar gerando um impacto negativo na tua vida muito grande. Lembra que eu dei o exemplo que para Deus não existe pecadinho ou pecadão. Para Deus pecado é pecado e pronto e acabou. Porém, se você roubar um banco, a consequência vai ser uma. Se você roubar uma caneta ou um clips de papel, a consequência vai ser outra. Então no mundo espiritual é assim que funciona. Para Deus, pecado é pecado e não tem negociação. Porém, existem consequências do pecado. Aqui na Terra, nós aqui, um grupo nós, que é todos nós, a gente classificou, alguns pecados como pecados fora da curva, tipo homossexualismo, ou o que mais, roubo, ou adultério, ou alguma coisa nesse sentido. As pessoas falam, não, ele cometeu adultério, ele roubou, ele fez isso, e isso parece que é um pecadão. Não é, perante Deus tudo é pecado. Agora, o que acontece é a consequência desse erro, é a consequência desse pecado. Aí é que está a diferença. Então, é importantíssimo que nós não venhamos ser só ouvintes da palavra, que a gente não venha só adquirir o conhecimento dos princípios básicos da palavra, mas que nós venhamos também colocá-los em prática. Porque eu volto a dizer, princípios são leis universais imutáveis. Ou seja, é como se você estivesse construindo uma casa. O princípio ele é a coluna. O princípio ele é o que sustenta a casa. Se você quiser derrubar uma parede numa construção, se ela não for uma parede de arrimo, você pode derrubar e colocar em outro lugar e está tudo certo. Você pode mudar uma janela de lugar, uma porta de lugar. Agora, coluna, você não mexe. Por quê? Porque a coluna ela faz parte do alicerce da casa. É ela que sustenta.
Então nós estamos tratando aqui de alguns princípios, e esses princípios é o que sustenta a tua vida. De repente pode ter uma área ou outra da tua vida que não está muito legal. Pode ter uma área ou outra da tua vida que talvez que esteja ali cambaleando. Mas é por que isso? Porque talvez está faltando você colocar um princípio nessa área, para que você venha prosperar. O que é prosperar também? Prosperar é você ser bem sucedido naquilo que você está fazendo. Vou dar um exemplo. Eu fiz uma viagem próspera da minha casa para cá hoje. Saí de casa, vim, não peguei nem trânsito, vim tranquilo, suave e cheguei aqui. Então, ser próspero, o que é? É você bem sucedido, você ser bem sucedido naquilo que você faz. Simples assim. E se você quer ser próspero, você vai precisar de alguns princípios, porque são os princípios que vão dar alicerce para a tua vida. Vou dar um outro exemplo, uma passagem bíblica, que fala assim que um homem, ele construiu a sua casa aonde? Na areia. E sabe o que aconteceu? Veio uma tormenta, ou seja, veio uma tempestade e levou a casa do cara, não sustentou. Enquanto que teve outro homem que construiu a casa onde? Na rocha. E esse que construiu na rocha, veio a tempestade, veio o vento, veio chuva, veio tudo e a casa não caiu. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque princípios é isso, é a mesma coisa de você querer construir uma casa sem coluna, é você construir uma casa sem alicerce. E quando eu falo de princípio de alicerce, quem é a nossa rocha? A rocha de sustentação é Jesus Cristo. Se você construir uma vida pautado com os princípios da palavra, sobre a rocha que é Cristo, eu quero dizer uma coisa para você: essa casa ela não tem como ruir, essa casa ela não tem como cair. Por quê? Porque primeiro você está construindo sobre um alicerce, que é Cristo. Cristo, ele é a rocha eterna. Depois disso, você está construindo com colunas. Quais as colunas da tua vida? Com princípios. E se você construir com coluna em cima da rocha, pode vir tempestade, pode vir maremoto, pode vir chuva, pode vir vento forte, pode vir o que for, não vai derrubar. Talvez você pode até sofrer algumas avarias, porque no meio de uma tempestade, de um ciclone, né, que lá nos Estados Unidos que tem muito disso, aquele ciclone, né, como é que é o nome? Tem um outro nome, o ciclone? Tornado. Tornado, mas bem lá, o que acontece? Ele passa daquele vento forte, talvez derruba uma árvore, quebra alguma coisa, quebra o vidro da janela, mas tua casa, se estiver firmado na rocha, ela não vai desabar, porque Jesus Cristo ele já falou, no mundo tereis aflições, mas ele diz, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e você também vencerá. Jesus está dizendo, você vai vir tornado, vai quebrar talvez a sua janela, vai ferir aí o teu teto, vai ter umas goteiras, mas a tua casa, ela não vai cair. Deus está dizendo, através dessa palavra, isso, que você tem que simplesmente confiar e analisar as áreas da tua vida. Lembra que nós já falamos essa semana? Quais são as áreas da tua vida? Área sentimental, área espiritual, financeira, profissional, relacionamento com a família. Você começa a analisar e ver como é que eu estou em cada área dessa daí. O que é que eu tenho que fazer para melhorar? O que é que eu tenho que fazer para as coisas acontecerem? O que está faltando? Você olha para essas áreas e fala assim, onde é que não tem princípios aí dentro dessas áreas? Se você começar a observar isso, você vai ver que de repente uma área da tua vida que não está andando muito bem, é porque está faltando colocar princípio lá. Lembra? Cara, a falta do perdão ela é terrível. Ela trava a tua vida. Além da semeadura, de plantar e colher, o que é que você está plantando? O que é que você tem plantado? Porque se você não está contente com a sua colheita, começa a mudar a sua semeadura. É simples assim. A honra. Será que você está olhando assim falando, esse cara aí, esse pastor, sabe de nada, esse pastor
falar só umas coisas, de repente estou trazendo para o lado da igreja, você não está honrando o teu pastor, honra a tua liderança no teu trabalho, honra pai e mãe. Você tem honrado o pai e mãe? Você tem honrado o teu pai e tua mãe? Como que está isso? Você vê o tanto de princípios que a gente tem que colocar no nosso dia a dia? E eu estou aqui desafiando você aqui a simplesmente refletir realmente e ver onde é que você talvez não tenha colocado o princípio. Qual a área da tua vida que você não tem colocado o princípio? Por que eu estou falando isso tudo? Porque nós estamos falando essa semana sobre o poder da obediência. Se você ouvir e não colocar em prática, você não vai obter resultado. Vamos lá, olha o que o Einstein dizendo, né? Insanidade é fazer a mesma coisa todo dia e esperar um resultado diferente. Não adianta, se você está colhendo abacaxi, se você está plantando abacaxi, você vai colher abacaxi. Não tem para onde correr. Começa a mudar a tua atitude a partir do dia de hoje. Começa a mudar a tua postura. Começa a mudar talvez os seus relacionamentos. Começa a mudar a tua mentalidade. Porque a Bíblia ela fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é conhecereis a verdade? Aqui no caso está trazendo para Cristo. Que Cristo já falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, mas trazendo, vamos colocar para o lado do empreendedorismo. De repente você montou um negócio e não está bem. Existem várias verdades dentro de um negócio que você precisa saber. Gestão financeira. Se você montou um comércio, você tem que saber controle de estoque. Você tem que saber frente de caixa, como é que você vai fazer. Você tem que saber sobre atendimento de cliente. Então tem várias verdades que você precisa saber que talvez você não conhece. De repente você montou um negócio e o negócio não está bem. Mas por quê? Porque está faltando algum princípio ali, está faltando alguma verdade ali. Que já e assim, tem gente que fica querendo inventar a roda. Se você estudar, se você está com problema na tua empresa com falta de dinheiro, você tem que ver o que? Fluxo de caixa, ver precificação, ver qual é o preço que você está pagando, qual é o preço que você está vendendo. Se você olhar isso aí e ver aonde que você está gastando, porque de repente você está gastando mais do que você está arrecadando. Se você fizer isso, você já vai ter uma clareza e talvez você vai ter clareza para você mudar o resultado, tomando uma ação a partir dessa análise. Da mesma forma, é dentro do teu relacionamento. De repente não está legal, o que você precisa ver? Como é que é? Quanto tempo você está gastando aí com o teu cônjuge ou com a tua esposa? Quanto tempo você está gastando? O que vocês estão fazendo de diferente? Daí, se você começar a analisar, você vai encontrar. Mas o que eu estou querendo dizer isso? Que se você não observar e não colocar em prática, você não vai ter resultado. Essa semana nós estamos falando exatamente sobre isso, sobre o poder da obediência. Não adianta você adquirir o conhecimento, mas não colocar em prática. E o obedecer, ele nada mais é do que isso, do que você pegar e colocar em prática aquilo que você aprende. Porque, trazendo para o lado espiritual, quando você ouve a palavra de Deus, entende aquilo que a palavra está querendo dizer, e não vive aquilo, não coloca isso em prática, é como se você estivesse desobedecendo a Deus. É simples assim. Talvez é um pouco duro, mas é bem isso. É como se você estivesse desobedecendo a Deus, porque Deus deixou a palavra dele para a gente aqui como guia, como norte, para te dar uma direção, uma bússola de como você ter uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida de paz. Agora nós temos o poder de escolha. É uma coisa que Deus deixou para todos nós, chamado livre-arbítrio. Então, mediante ao livre-arbítrio, nós temos decisão de escolha. E às vezes, as nossas escolhas elas não são as melhores. Essa é a realidade. Por quê? Por isso que aqui tem a palavra. Porque se você tomar qualquer decisão alinhada com a palavra e com os princípios, a chance de você errar é menos. Muito. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é atemporal. Ela serviu a geração passada, ela serve essa geração e vai servir a geração futura. Então, ela já tem muita história, ou seja,
trazendo aqui, ela tem autoridade, entendeu? E ela tem vários cases que mostrou que todos aqueles que obedeceram ela foram bem-sucedidos, foram prósperos. Então você tem que fazer simplesmente o quê? Conhecer, estudar e ver qual a área da tua vida, o que precisa ser mudado, o que precisa ser alinhado com a palavra de Deus. Porque, ó, eu conversando com um amigo pastor esses tempos atrás, a gente conversando, e a gente chegou à conclusão de que o que é o inferno? O inferno nada mais é do que a ausência total de Deus. Lembra que nós estudamos aqui sobre polaridade? Polaridade é uma das... alguns princípios, é um dos princípios. Então o que é a lei da polaridade? Polaridade, ela diz que tem dois extremos da mesma coisa, na mesma situação. Eu vou te explicar. Segundo a ciência, que é a física, não existe frio. O que existe é a ausência de calor. Da mesma forma que não existe escuridão. O que existe é a ausência de luz. Então, se você pega, ó, Deus está aqui, vamos supor que o outro extremo, o inferno está aqui, daí você está aqui no meio aqui. Então, quando você pratica a palavra e começa a obedecer a palavra, o que vai acontecer? Vai praticando, vai praticando, vai praticando, e você vai se aproximando cada vez mais para perto de Deus. Lembra que nós lemos em Gênesis, que fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus? Nós somos feitos a sua imagem e semelhança, mas através do pecado nós desobedecemos. Então nós somos destituídos da glória de Deus. O que é destituído? Nós somos separados. Então criou-se um abismo depois do pecado entre o homem e Deus. Daí Deus vem com Jesus Cristo, e Jesus Cristo hoje ele é a ponte que leva o homem a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então criou-se um abismo entre o homem e Deus, e Jesus Cristo hoje é esse caminho que leva o homem a Deus. Então, falando aqui, continuando falando da polaridade, quanto mais você obedece a Bíblia, quanto mais você cumpre princípio, mais próximo de Deus você fica. Da mesma forma, quanto mais você desobedece a palavra de Deus, quanto mais você não cumpre princípios, você vai se afastando de Deus. E lembra que o que é o inferno? O inferno é a ausência total de quem? De Deus, que está aqui na outra polaridade. Então o que nós temos que fazer? As nossas atitudes, a nossa conduta, o nosso proceder, o nosso dia a dia é que vai ou nos afastar de Deus, ou vai nos levar para perto de Deus. E a Bíblia, os princípios, o que eles são? Nada mais do que uma bússola que vai te direcionar. E, volto a dizer, a decisão ela é sua. Por quê? Porque você tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Você tem o poder da decisão. Você decide cumprir princípios e obedecer a palavra e automaticamente aproximar mais de Deus. Ou você também decide andar, porque lembra, ó, Provérbios, há caminhos que aos olhos do homem parece perfeito, mas o fim dele o que é? É a morte. Aos teus olhos você está olhando, poxa, tá bacana aqui, não. Só que o fim dele é a morte. Ou seja, o fim dele é a eternidade. Quando chegar na eternidade, eu quero dizer uma coisa para você: se Cristo não tiver do outro lado te esperando, realmente, meu amigo, é abismo mesmo. Então, essa semana nós estamos falando sobre o poder da obediência. A chave é o quê? É você obedecer primeiro. O que é obedecer? É colocar em prática. Amar. Amar quem? Lembra que Jesus Cristo reduziu os 10 mandamentos em 2? Amar a teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E servir as pessoas. Quem tiver ao teu lado. Você não tem que salvar o mundo, não. Começa salvando a tua esposa, o teu filho, as pessoas que estão ao teu redor, todos que você puder servir e ajudar. Se você cumprir essas 3 máximas aqui, ó, não tem como a tua vida não tomar um rumo diferente. Não tem como você não prosperar. Então,
A palavra que eu deixo para você hoje é essa: obedecer, que é colocar em prática tudo aquilo que você já sabe acerca da palavra de princípios. Amar quem? A Deus primeiramente, sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. E servir as pessoas que estão ao teu lado. Porque você sabia que todas as pessoas que estão ao teu lado foi Deus que de alguma forma permitiu? E tem pessoas que você vê que ele passa pela nossa vida igual um furacão, né? Igual um cometa. Ele passa, impacta a gente e vai embora. Tem outras que fica a vida inteira pra gente, tem outras que ficam um tempo. Mas contudo, qualquer pessoa que passa pela tua vida, ela tem um propósito de impactar você de alguma forma e de gerar algum tipo de transformação na tua vida.